Pela graça e misericórdia de Deus, estamos juntos de novo para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Uma lição preciosa sobre a ressurreição dos mortos. Eu sei que nós temos várias pessoas novas convertidas que ainda não aprenderam sobre este assunto, muito embora sendo pessoas salvas, que têm certeza de sua salvação, porque Jesus salvou a sua alma pela fé, pela graça mediante a fé. Mas há pessoas também que nunca ouviram falar sobre este assunto. E eu gostaria de trazer aqui à luz da palavra de Deus a pergunta levantada pelo apóstolo Paulo. Alguém dirá, mas na ressurreição dos corpos, como será a ressurreição e com que corpo eles virão? Quer dizer, que tipo de corpo levantará da sepultura, uma vez que nós sabemos que todos aqueles que foram sepultados, eles se decomporam, a terra destruiu o seu corpo. E já não existe mais nada a respeito dessas pessoas, dado ao tempo que fora sepultada. E na ressurreição, que corpo eles terão? Mas como será este assunto? Vamos para a Bíblia Sagrada, como eu disse na mensagem anterior, nem um estudioso, nem um sábio, nem um erudito pôde responder com tanta precisão para nós esta pergunta, a menos que a Bíblia Sagrada nos ensine. Porque está escrito na palavra de Deus. Vamos lá. Quero que você, se tiver uma Bíblia e puder ler comigo, acompanhe, por favor, no mínimo anote, depois você leia na sua própria Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ele trata muito bem deste assunto. Verso 15, repito mais uma vez. Paulo diz o seguinte: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo eles irão? Agora o versículo 36 ao 38 são 3 versículos que Paulo usa uma metáfora, uma comparação de um assunto que é muito comum no nosso meio, para que a gente possa compreender. Para que você entenda o que Paulo está dizendo, deixa-me refrescar aqui a sua mente sobre aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos e ao povo da Galileia quando ele estava numa praia com muitos pescadores. E ele queria falar sobre o retorno dele ao mundo e a maneira como ele iria selecionar os salvos dentre os perdidos. E ele disse, chamou a atenção dos pescadores e usou uma prática que era muito comum entre eles. E disse, olha, a vinda do Filho do Homem é assim. É como um pescador que lança a rede no mar, recolhe peixe de todos os tamanhos, todas as espécies, e ao trazer para fora, ele separa os bons e os grandes para o cesto, mas os ruins e imprestáveis ele lança fora. Os pequenos e os ruins ele lança fora. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele enviará o seu anjo e ele recolherá de sobre a face da terra todos, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e ele levará para a glória simplesmente aqueles que foram escolhidos, ou que se permitiram ser escolhidos, achados e salvos pela graça mediante a fé. Os demais, quer dizer, os incrédulos que nunca creram, eles serão descartados e serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Assim Jesus explicava com muita clareza, através de um ato que eles praticavam, que era a pesca, a volta dele ao mundo e a seleção dentre salvos e perdidos. A mesma coisa Paulo vai utilizar, aqui usando essa parábola da semente e o semeador, para explicar como ressuscitarão os mortos e com que corpo eles virão. Após a pergunta sugestionada, Paulo vai dizer no versículo 36 o seguinte: insensato,
quer dizer, falta de compreensão, falta de juízo, falta de discernimento e, lá no fundo, falta do Espírito de Deus. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Muito claro o que Paulo está dizendo. Quando semeamos uma semente, não é vivificada a semente ou a espécie não será perpetuada se aquela semente plantada não morrer. Isso é muito claro e você sabe disso. Eu sei disso. Nós que já trabalhamos ou que trabalhamos plantando alguma coisa, sabemos disso. Os agricultores sabem muito bem disto, que toda semente plantada, ela não vivificará, quer dizer, ela não reviverá, não terá vida se primeiro não morrer. Jesus disse, a semente plantada, se ela não morrer, fica sozinha, mas se ela morrer, dá muito fruto. É exatamente isso que Paulo está tentando dizer para aqueles que não têm a compreensão sobre a ressurreição, como ressuscitará e com corpo virão. Você planta a semente, ela praticamente desaparece, mas aparece o embrião, ela forma uma planta, e da planta vem as flores, das flores vem o fruto, dos frutos, então vem a semente, e assim a gente continua plantando todos os anos a mesma semente que morre, mas é vivificada para que a espécie se perpetua. Então ele diz assim também é a ressurreição dos mortos. Verso 37 ele diz, e quando semeamos, ou quando semeais, não semeias o corpo que há de nascer, mas a semente, as simples sementes como grão, ou seja, como trigo, ou de outra qualquer semente. Outra coisa que ele deixa muito claro, quando você semeia, você não semeia a semente que há de nascer. Como um simples grão, ela é a semente que morre, é a semente que desaparece, que não existirá mais. Ele está falando do corpo que é colocado na sepultura. Então você semeia um corpo que vai ser destruído, um corpo que vai desaparecer. Vou repetir a leitura do texto mais uma vez. E quando semeais, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Você não planta árvore, você não planta aquela árvore que está dando fruto, mas você planta a semente da árvore que há de nascer e vai formar uma árvore ou uma planta. É isso que ele está dizendo. Quando você semeia o corpo na terra, nós vamos ver essa questão de semear em outra parte, que ele toca nesse assunto, que é muito claro. Ele diz, quando você coloca o corpo na sepultura, não é aquele corpo que vai nascer. Aí vem a resposta à pergunta, com que corpo virá? Ele disse, não é o corpo que é semeado que vai nascer, que vai ressuscitar. Porque o grão que é semeado não é aquele grão que nasce. Ele tem a capacidade de nascer um embrião e dali dar uma nova semente e perpetuar a espécie. Olha o verso 38 que ele diz, mas Deus dá-lhe o corpo como quer e a cada semente o seu corpo próprio. Portanto, cada semente tem um corpo próprio. Cada árvore, cada planta corresponde à semente da sua própria espécie. Portanto, o que Paulo está dizendo é que a ressurreição e a maneira da ressurreição, o corpo, como ele sai, continua sendo um mistério. Ele diz, é Deus quem dá a esse corpo a forma como ele quer. Está no poder de Deus. A verdade é que todos ressuscitarão. Bom, essa primeira parte introdutória, só para nos chamar a atenção dessa metáfora usada por Paulo da semente, da semeadura e do nascer dessa semente, nós vamos dar continuidade
no próximo estudo, se Deus permitir, chegando aqui a uma conclusão, como será a ressurreição e que tipo de corpo receberemos ao sairmos da sepultura. Isso eu sei que para você, para nós, é muito curioso, mas a Bíblia Sagrada vai dizer para nós com muita clareza. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui diante do Senhor e da tua palavra, trazendo aos nossos corações este assunto que parece ser tão complexo, mas é tão simples quando se trata da sabedoria do Espírito Santo à luz da tua palavra. Ajuda os meus irmãos em Cristo, aos meus amigos, a entenderem este assunto. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Meu forte abraço. Que Deus continue abençoando você e sua família. Eu te espero na próxima mensagem para dar continuidade a esse assunto que eu julgo ser muito importante. Deus te abençoe. Até lá.